Bem-vindo a NW Motors, né? Mais uma dica aqui de manutenção, né? Como se deve fazer a manutenção e o tempo para fazer a manutenção. Então a gente vai falar hoje de pastilha e disco de freio, né? Entre desgaste da pastilha, desgaste do disco e o problema de assentamento de você montar uma peça usada numa peça nova. Esse é o disco de freio já usado, né? Além dele ter um grande degrau aqui, né? Isso vai dificultar no assentamento da pastilha com o disco antigo, né? A gente montou um teste aqui, ó, para poder medir esse desgaste, né? Não é um teste dos melhores, vamos dizer assim, o mais preciso, porque ele teria que estar montado de outra forma, mas dá pra gente vai ter uma ideia bacana de como é e como tem o desgaste. Então ele está aqui no zero, ele está na ponta, a gente vai levando o relógio, né? Então estamos indo, então aqui já deu 2 décimos, né? Voltou para 1 décimo, então o meio aqui é onde tem o maior buraco, né? Então ele tá indo, tá chegando, opa, então chegou no final, deu 2 décimos e meio de empeno, né? Então isso é muito, né? Vamos tentar voltar aqui pro mesmo lugar. Então ele volta, aqui no meio ele tem um buraco, né? Aí ele volta pro 2. Então quando ele desce, gente, é que tá ficando mais fundo, tá? Então menos número, mais raso. Então a gente tá voltando aqui pro 0. Então é isso aí, ó. Então na borda, aqui na borda, na borda. Então a gente tem aqui, ó, 2 décimos e meio de empeno. Na superfície está empenada em 2 décimos e meio. O empeno que eu digo não é o empeno. Na verdade a gente está medindo aqui o buraco, né? A deformação. Não é empeno. Empeno seria rodando o disco rodando e o relógio parado. Nesse caso a gente está medindo o degrau, né? O desgaste da superfície. Então a gente tem 2 décimos e meio de desgaste da superfície. E sem falar a perda de material, né? Então você vê que já está bem próximo aqui do limite, né? Agora a gente vai colocar o disco novo e vou mostrar para vocês a diferença. Voltamos com o disco novo, né? Vocês já percebem a diferença de espessura, né? De um para o outro. Então aqui ele está no 0, né? Então a gente está numa borda. Deixa eu virar aqui contra a luz aí. Então vamos voltar aqui, ó. Então esse cara aqui tá dando aqui. Aí, ó. Então quantos ele deu? Então ele deu 1, 2, 3, 5, 6, 7 centésimos praticamente, né? Então o outro deu 2 décimos e meio, né? Para você ver o tanto, é muita coisa. Então 7 centésimos aqui, né? A gente calculando, tirando aí a adequação. Então vamos fechar em 5 centésimos, né? E o outro de 2 décimos e meio vamos colocar para 2 décimos e 3, mais ou menos 2 décimos e 4. Então a gente tem muita diferença. Então a pastilha nova nunca vai assentar direito nesse disco usado, um disco usado. Então esse é o novo. Então você vai ter o assentamento certo das duas peças. O que acontece se você montar uma pastilha naquele disco ruim? Vamos supor que a pastilha vai durar em média de 20 mil quilômetros. O disco ele já está bem comprometido, já está com a vida útil dele mais de 60% comprometida. A pastilha ela vai acabar, vamos dizer assim, antes da vida final dela, porque o disco já vai estar muito ruim. Então você vai ter que trocar outra pastilha e outro disco. Então você fazendo a manutenção do conjunto, você economiza lá na frente entre peça e mão de obra, tá? Então essa é aqui a diferença, né, o que eu mostrei. E agora tem a preparação do habitáculo da pastilha. Essa peça é o cavalete, né? É responsável pelo onde a pastilha fica, né? O habitáculo da pastilha. Esses aqui são os deslizantes, eles que fazem a função de empurrar a pastilha e voltar a pastilha, para que você tenha uma frenagem bacana e que ele não fique em contato excessivo com o disco, né? Ao contrário desse cara aqui que não está feito, vocês podem ver que os deslizantes não retornam, né? Eles estão no final. Isso daqui vai interferir na hora que você pisar no freio, o retorno da pastilha. Então o retorno vai ser menor. Então a pastilha vai continuar em contato com o disco, acelerando o desgaste
gerando um superaquecimento do sistema de freio, né? Então, maioria das pessoas de oficinas, quando vai trocar a pastilha, só tira e coloca uma. Já o nosso processo é esse, a gente desmonta, limpa e lubrifica. E não adianta lubrificar com uma graxa convencional, porque a graxa tem que ter resistência à temperatura. Essa graxa que está sendo usada, ela é uma graxa especial, ela resiste até 1000 graus de temperatura e é extremamente resistente à água. Então, na hora que o carro estiver numa chuva, coisa do tipo, ela vai ainda resistir bastante. E além de tudo, antes dessa lubrificação é feita a limpeza, né, aqui dessas travas. Como vocês podem ver, essa daqui, ó, bem sujo. Então isso daqui impede a pastilha também de se movimentar. Então isso vai gerar uma resistência. Então tudo é assim, os detalhes que geram grandes resultados. Então o nosso processo é isso, desmontar, limpar o cavalete. Já na parte de preparação aqui, né, do habitáculo do disco, onde ele vai preso, a gente opta por essa pintura para quê? Para que a própria tinta iniba o ferrugem que gera, que isso é normal. Do lado de cá não foi feito ainda a preparação, né? Então a gente tem ferrugem, né? A gente tem sujeira, que isso daí, conforme o tempo, ele vai acelerando e esse próprio ferrugem vai atrapalhando aí o assentamento do disco ao cubo de roda. Não menos importante, né? A gente tem parte do freio traseiro, né? Onde o carro tem aí 30%, perdão, de freio atrás. E normalmente as pessoas, quando fazem manutenção de freio, esquecem do freio traseiro. Então você fica com o freio só na frente. Então, o mesmo processo de pintura, né, para poder evitar a oxidação, e a limpeza, né? A limpeza das sapatas, né? Tirando toda a sujeira, né, que acaba diminuindo a eficiência do freio, a lubrificação dos pontos de contato para que não tenha ruído e para que a sapata funcione do modo certo, a lubrificação das molas para evitar ruído, né, e que elas trabalhem melhor. Já desse lado aqui ele não foi feito, então vocês podem notar a diferença. Então toda essa sujeira, né, todo esse pó, né, gerado aí pela frenagem acaba diminuindo a eficiência do freio. Então o nosso processo é esse, sempre fazendo a limpeza, fazendo a lubrificação. Isso são o que os manuais técnicos recomendam. Porém, isso não é feito na grande maioria das prestadoras de serviço. Porque o que acontece? Isso daqui leva muito mais tempo, né? E como dizem aquele ditado, tempo é dinheiro. Mas tempo é dinheiro desde que se respeite o que tem que ser feito da maneira certa. Então aqui nós optamos por esse tipo de trabalho. Então, o recomendado é que esse trabalho nos freios traseiros, porque essas sapatas elas têm uma vida útil grande, então elas demoram para poder gastar. Então recomendamos uma vez por ano para que seja feito a limpeza e a regulagem, onde você vai ter um freio de mão mais eficiente e um freio traseiro mais eficiente. A pastilha ela dura em média 20 mil quilômetros, dependendo o jeito de usar. Claro que carros que andam em centros urbanos, trânsito, etc., acaba diminuindo a vida útil também. E acaba também, consequentemente, diminuindo a vida útil do disco de freio. Normalmente o disco de freio ele roda uma pastilha e meia, mas é que nem eu falo, esse meio da pastilha você acaba tendo que gastar com a pastilha depois, porque não dá para você trocar só o disco quando ele gerar um desgaste, você vai ter que trocar a pastilha também. Então, num carro desse que acaba tendo uma manutenção um pouco mais elevada, você tem um gasto maior e além da mão de obra de novo, beleza? Então é isso aí, gente. Então essa foi uma dica técnica, né? A gente vai voltar depois com o sistema todo montado para vocês entenderem como é que fica o resultado final. Então vamos montar e voltamos daqui a pouco. Então agora os freios já estão montados, né? Então já foi feita toda a montagem, né? Já foi montado aqui o cavalete junto com a pinça. E o que a lubrificação se dá por esse motivo. Então a pastilha ela desliza dentro dessas chapas, né, que são os deslizantes, e tem aqui os pinos deslizantes, né? Então na hora que pisa no freio, isso daqui ele vem para cá e depois quando você solta ele volta. Então essa é a importância de estar tudo limpo, tudo lubrificado, para que tenha aí um funcionamento certo, né? Então esse é o processo certo de se fazer uma troca de pastilha, de se fazer uma manutenção em freios, né? A parte de trás aqui da mesma forma, né? Então todos os pontos lubrificados, aqui também lubrificado, a parte aqui já toda tratada, né? O freio já regulado, né? A parte daqui de dentro aqui vai um tambor e aquelas sapatas que foram mostradas, elas vão aqui dentro. Então já está tudo limpo, regulado e ajustado, né?
Então com todo esse trabalho, com o tipo de trabalho que é feito, né, respeitando os procedimentos, respeitando tudo que os fabricantes mandam, a eficiência do freio fica praticamente plena. Então você tem um funcionamento do freio certo, sem enrosco, sem trepidação, sem barulho, sem nada. Então essa é o processo certo de se fazer uma manutenção no freio, beleza? Então quem quiser agendar um trabalho, tem aí os nossos contatos, só entrar em contato pela parte do site aí e a gente responde e passa um orçamento aproximado, beleza? Então, muito obrigado, gente.